Que bom seria essa paternidade viesse com manual de instrução, né? Pois é. A gente vive em uma sociedade hoje em dia onde os pais não escondem mais o seu filho com alguma deficiência, como acontecia antigamente. Hoje em dia, sim, a gente precisa mudar um conceito, um padrão, uma norma, que todo mundo tem de sempre agir da mesma forma e tratar a pessoa com deficiência como se ela fosse anormal, um alien, como se fosse contagioso, como se não fosse uma pessoa capaz de lidar, de se conviver em sociedade, de se conversar com ela, como se ela não te entendesse, como se não tivesse sentimentos e opiniões. Olá, eu sou a Mayra Lacrimante e hoje o tema pode ser um pouco polêmico, mas eu prometo falar da melhor maneira para que ele seja educacional para todos. O que ensinar a seus filhos sobre crianças com deficiência? Calma, eu também não vim com manual. A impressão que eu tenho é que eu vivia com uma venda, uma espécie de cabresto mesmo, onde eu só enxergava aquilo que me era conveniente. Esse olhar de enxergar a deficiência chegou para mim quando a minha filha Stephanie foi diagnosticada com paralisia cerebral, após 4 paradas cardiorrespiratórias. Se você estiver curioso, tem um outro vídeo que eu conto um pouco dessa história, de como a paralisia cerebral chegou em nossas vidas. Mas, voltando ao assunto, ali a minha venda caiu. Ali eu tirei o cabresto e, mais do que abrir, esse meu olhar, eu convivo junto com ele. Às vezes, os pais não fazem a mínima ideia de como falar com seus filhos e explicar para eles como eles não podem e não devem excluir o coleguinha diferente. A verdade é que ninguém nos ensina isso. E a gente só percebe quando começamos a sentir e entender quando estamos na posição de quem sofre o preconceito. E isso eu percebo até hoje com a minha filha, a Stephanie, que tem paralisia cerebral. Algumas dessas situações são leves e sutis, mas outras não. A Stephanie hoje tem 17 anos, tem dificuldade motora e precisa de ajuda para caminhar, senão ela acaba caindo. Afinal, todo mundo sabe como são as calçadas e todos os obstáculos que há fora de casa. Eu preciso caminhar com ela praticamente o tempo todo de mãos dadas, para dar o suporte que ela precisa e para ela não se acidentar. A Stephanie está grande, praticamente uma moça quase do meu tamanho. E a gente não é aquelas mãe e filha que as pessoas olham e falam: nossa, vocês são iguais. Porque ela puxou a genética do pai dela, enfim. E em algumas ocasiões em que saio na rua com a Stephanie, eu percebo que a gente recebe aqueles olhares de reprovação, preconceituosos, porque pensam que somos um casal de namoradas. A Stephanie é uma garota super carinhosa, que adora abraçar e me beijar na bochecha. Eu tenho medo, porque sei que ainda há no mundo pessoas de extrema ignorância, e que partem para agressão sem às vezes falar, do nada. Como já aconteceu casos em shopping, né, de pai e filho apanharem porque estavam andando de mãos dadas. É triste, mas eu vou deixar de viver a minha vida e levar minha filha para passear? Às vezes o preconceito é a falta de tato ou um olhar mais profundo e delicado da situação. Eu também tenho uma sobrinha com autismo. E eu vou dar um exemplo que acontece com os autistas. Quem nunca passou por uma situação onde você está no mercado, shopping ou até na rua, onde você vê uma criança jogada no chão, gritando e esperneando como se ela estivesse fazendo drama, e é nítido os olhares de reprovação de todos os adultos ao redor, julgando a mãe, seguidos de: se fosse meu filho, iria apanhar. Que criança mimada! Ou esse tipo de criança deveria ficar em casa. Quem nunca teve um pensamento assim? Mas uma atitude que falta e muito hoje em dia é aquele famoso se colocar no lugar do outro. Muitas mães que têm filhos especiais nem sempre têm uma rede de suporte para que ela possa fazer um mercado, ter alguém para deixar seu filho. E por que não levar também essa criança? A gente não pode deixar eles em uma redoma.
sem participar de algumas experiências, como a de uma simples ida ao mercado. Mas, voltando àquela situação da criança que se jogou no chão do mercado. Talvez o que faltou para a gente é entender que nem toda situação é manha. Na verdade, a criança pode estar tendo uma crise de sobrecarga sensorial, que é bem comum em autistas, por exemplo. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. E que bom, né? Porque senão, que graça teria se todos fôssemos iguais? Algumas pessoas falam usando palavras, outras falam por gestos ou por aplicativos, graças à tecnologia que temos hoje em dia. Uns andam com as pernas, outros usam muletas, outros usam cadeiras de rodas e outros apenas precisam de uma mãozinha de apoio. Alguns precisam de óculos para enxergar ou aparelho auditivo para ouvir. Uns têm cabelo liso, outros crespos, cacheados. Umas pessoas têm olhos azuis, pretos, castanhos. Tem pessoas brancas, negras, mulatas, índios. Não importa nenhuma dessas diferenças. Somos pessoas. O que de verdade importa é que todos temos pontos fortes e fraquezas, que são diferentes para cada um. E temos que fazer nossos filhos entender as diferenças e que algumas pessoas têm algumas condições diferentes da dele. Aceitar e não excluir o amigo gordinho, o colega com black power, o menino da cadeira de rodas ou aquele que fica se balançando na sala de aula. Você precisa explicar para o seu filho que ele tem que entender aquele amiguinho que não tem diagnóstico nenhum, mas sempre tira notas baixas, pois tem dificuldade de aprender. Entender o comportamento do colega que anda triste e chorando na sala de aula. Às vezes, os pais estão se separando ou brigam muito em casa. E até explicar que ele vai ter coleguinhas na sala de aula com 2 mães ou 2 pais. Gente, vocês têm que ensinar seu filho a incluir todos os coleguinhas. Explique as diferenças de forma simples. Ensine bondade, empatia. Diga a ele que devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Faça questão de deixar claro que brincadeira só é brincadeira quando todo mundo está se divertindo. Infelizmente, nós vivemos em uma época onde a insensibilidade é gritante. Vou dar um exemplo de uma colunista chamada Andrea Werner, onde ela fala que nunca vai se esquecer quando ela estava em um parquinho com um filho de 3 anos. E uma mãe puxou seu filho de perto dela e falou: "Filho, fica aqui mais pertinho da mãe." Seguido de um olhar perturbador ao filho dela, que brincava com areia e fazia muito ruído com a boca, tipo "i". Aliás, ela tem um livro chamado Meu Amigo Faz I. Fica a dica. Você que é uma mãe típica, ao menos se preocupe em ensinar seu filho a respeitar a diversidade ou continua agindo como a mãe do parquinho? Conhecer todas as deficiências se torna uma tarefa muito complexa, já que existe um amplo leque delas. Mas por trás de toda deficiência existe uma pessoa que deve ser conhecida e valorizada da mesma forma que outra, sem nenhuma incapacidade aparente. Para isso, os pais ou familiares mais próximos têm um papel fundamental sobre como uma criança agirá com um companheiro ou amigo com deficiência. As crianças aprendem por imitação, seguindo o modelo dos pais, sobretudo no que se refere às habilidades ou comportamentos sociais. A família da criança é, em parte, responsável em como o pequeno agirá diante da diversidade. Muitas vezes os pais, por falta de informação, têm atitudes negativas que impedem que o filho veja a pessoa antes da deficiência. As mais frequentes são atitudes negativas como afastar a criança de uma pessoa em uma cadeira de rodas. Isso pode criar uma sensação equivocada de que a deficiência é contagiosa. Ou uma pergunta inocente: "Mamãe, por que ele vai num carrinho?" Aí vem a resposta errada. Porque ele não está bem.
ou porque ele é doentinho. Não toque nele, porque pode machucá-lo. Isso também pode transmitir medos ao seu filho. Tudo isso pode ser imitado pela criança, criando assim uma visão equivocada da deficiência, que vai afetar os valores e a convivência entre iguais com ou sem deficiência. É óbvio que uma criança de 5 anos não entenderá o que é uma tetraplegia, mas pode aceitar que ande de outro modo diferente a ela, sem a necessidade de transformar a diversidade funcional em uma doença. Mas afinal, como ensinar as crianças a aceitar pessoas com deficiências? Explicando a elas através de contos onde existam personagens com deficiência, incluindo crianças com deficiência nos seus desenhos, realizando brincadeiras e jogos para trabalhar os sentidos. Assim se vê e se sente o que passa quando não se pode ver ou ouvir, e isso incentiva a empatia. Incentivar a brincadeira com crianças com deficiência, seja com companheiros de classe, amigos, vizinhos, parentes e até o próprio irmãozinho. Acredite, a exclusão pode acontecer até dentro de casa. Praticar a inclusão e educar nossos filhos para que eles também a coloquem em prática é urgente e essencial. Se nós, pais, enxergamos o respeito como um valor imprescindível a ser transmitido e buscamos criar nossos filhos em ambientes onde não haja violência, a verdade é que temos a obrigação de ensinar e praticar a inclusão. Porque, sem exemplo e inspiração, dificilmente o aprendizado acontece, não é mesmo? E quando estamos falando em incluir, precisamos ter em mente que aceitar é pouco. A inclusão só acontece de fato quando não só sabemos conviver com a diversidade e respeitar as diferenças, mas quando também acolhemos verdadeiramente pessoas com deficiência em nossos círculos sociais. Ter por perto no dia a dia uma criança com deficiência deveria ser, antes de tudo, uma coisa normal, já que 1/4 da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Seu filho vai chegar um tempo que vai te perguntar tudo. Então, atenção às palavras. Cuide do seu próprio discurso. Preste atenção no que você vai falar. Lembre-se de que suas falas serão compreendidas como verdades quase absolutas em um primeiro momento e, por esse motivo, reproduzidas. Por isso, evite chavões. Não se prenda a respostas genéricas ou preconceitos estabelecidos. É importante não se referir a pessoas com deficiência com tom ou palavras que denotem pena ou inferiorização, como coitada, doentinho ou ceguinha. Desconstruir a ideia de que a criança ou adulto com deficiência é vítima ou uma pessoa especial é o primeiro passo para educar para a diversidade. Ensine sua criança que ofender ou discriminar alguém com deficiência entra para a lista daquelas atitudes que simplesmente não têm justificativa ou podem ser aceitas. Precisamos ser rigorosos com esse valor. Ensine seus filhos a não sentir pena dos nossos. Haja como agiria perto de qualquer outra criança. Se você tiver pena de uma criança com deficiência, seu filho também irá ter. Minha filha não se sente mal por ser quem ela é. Ela não tem pena de si mesma. Ela é uma ótima garota, muito sensível, carinhosa e que ama tudo. Ela é uma adolescente como qualquer outra e quer ser tratada igual, independente se ela anda ou fala diferente. Jamais utilize palavras que façam referência a deficiências para xingar, classificar ou questionar as capacidades de alguém com palavras como retardado, mongol, aleijado. São horríveis. Ensine para o seu filho que há várias formas de se expressar. A Stephanie, minha filha, por exemplo, quando está muito feliz, parece o Chaves, literalmente.
Explique para seus filhos que algumas crianças têm dificuldades para falar e se comunicam através de barulhos, ruídos e até de movimentos corporais. São várias formas, mas elas não deixam de se expressar quando estão felizes, tristes, com fome ou alguma dor. Explique que a diversidade faz parte da vida e que existem pessoas de todos os tipos e com inúmeras características, sejam físicas ou intelectuais, cegos, surdos, autistas, anões. É importante atender à curiosidade das crianças e mostrar a elas as pessoas com deficiência com naturalidade, sem sussurros, afastamentos ou broncas do tipo "não aponta porque ele não é normal". Frases como essa, pelo amor de Deus, nem pensar. Respeite a vaga, fila preferencial, sem exceções e nem minutinhos. Você se enquadra no grupo indicado como preferencial? Se não, nada de desculpas. Não ocupe esses espaços, nem só dessa vez. Encoraje seu filho a dizer oi. Se você pegar seu filho olhando para mim, não fique chateada. Você só deve se preocupar se ele estiver sendo rude. Mas crianças costumam reparar umas nas outras. Sim, apontar, obviamente, não é super educado. E se seu filho apontar para uma criança com deficiência, você deve dizer a ele que isso é indelicado. Acreditem, eu também tenho que educar a minha, porque ela também aponta às vezes quando vê alguma característica diferente em outra pessoa. Mas, quando você ver seu filho olhando para o meu, diga a ele que a melhor coisa a fazer é sorrir para ele ou dizer oi. Se você quiser ir mais fundo no assunto, diga a ele que crianças com necessidades especiais nem sempre respondem da forma como a gente espera, mas ainda assim é importante tratá-las como tratamos as outras pessoas. Mesmo pais de uma criança típica devem avaliar se a escola de sua criança pratica a inclusão adequadamente, e não só formalmente. Se a turma do seu filho não incluir nenhuma pessoa com deficiência, questione a escola e colabore para que a inclusão seja uma realidade. Oriente a sua criança para se posicionar caso presencie casos de bullying, ou para buscar ajuda de adultos, se for o caso. Ajude as crianças a ver que mesmo crianças que não falam, entendem. Incentive seu filho a dizer "Oi, tudo bem?" ou "Tchau". Não é porque ela não fala que ela não ouve ou não entenda. Incentive uma conversa se o seu filho estiver olhando para uma criança com deficiência. As crianças são seres em constante busca por aprendizado, e tudo o que é diferente lhes desperta curiosidade. Qualquer pessoa que tenha filhos já foi pego de surpresa por algum comentário indiscreto sobre outras pessoas. Sem querer ofender, ser rudes ou preconceituosas, as crianças apontam e fazem suas perguntas ou observações ingenuamente. E a maioria das pessoas, qual é a reação imediata? A mãe solta um "cala a boca, menino", silenciando a criança e tirando ela o mais rápido possível daquela situação. Ou então, ela te pede 1000 desculpas e sai voando. Pessoal, mesmo que seu filho solte um "eca, ela tá babando", não se preocupe com o constrangimento. E perceba que em importante momento de aprendizado, podemos estar privando nossos filhos numa hora dessas. Que tal substituir a vergonha por um grande aprendizado? Peça desculpas em nome do seu filho. Diga que é uma criança curiosa e que você sente muito se seu comentário foi rude. Apresente-se. Diga seu nome e o nome do seu filho. Se tratar-se de uma criança, apresente-se à mãe dela, mas não ignore a criança. Diga olá a ela também. Trate crianças ou adultos com deficiência como pessoas, pois é isso que eles são. Se a criança respondeu seu olá, pergunte seu nome, quantos anos tem e sorria. Se ela não respondeu, você pode perguntar o nome dela à sua mãe ou quem a estiver acompanhando.
Converse com seu filho em particular. Aproveite a oportunidade para falar sobre diversidade, sobre deficiências, sobre superação, sobre respeito e sobre inclusão. Você pode não ter as palavras certas para explicar uma situação, mas mostre-se aberto e honesto em todo tipo de conversa. Dessa forma, seu filho se sentirá mais confiante e saberá que pode conversar com você sobre qualquer assunto. Sempre que tiver a oportunidade, mostre a seu filho a diversidade. Aquela mãe que não deixou de levar seu filho ao cinema ou ao parque, mesmo ele estando em uma cadeira de rodas. Ou aquele rapaz que não enxerga, mas mesmo assim consegue andar de ônibus sozinho. Todas as vivências são oportunidades de aprendizado. Desculpar-se, sorrir, dizer olá, conversar abertamente sobre o assunto. Essa é a melhor forma de lidar com a curiosidade das crianças. E, ao mesmo tempo, dar a chance de novas amizades acontecerem. Ainda há um grande combate de mentalidades, pois é fácil explicar a diferença às crianças. O difícil mesmo é explicar para os adultos. Mas quem sabe um dia os pais típicos percebam que ter uma criança com deficiência brincando e convivendo com a sua será uma lição de vida e talvez um dos maiores aprendizados se tratando de personalidade dessa criança. Seu filho vai aprender a ser mais flexível e ver que não existe só um jeito de brincar, de desenhar e de sorrir. Seu filho vai aprender a lidar melhor com as suas próprias limitações e querer superá-las, além de dar mais valor às coisas pequenas. Vai aprender que estamos aqui para ajudar uns aos outros e que a vida vale a pena apesar das dificuldades. Vai aprender que comunicação vai muito além do falar. É feita de gestos, olhares e até silêncios. Vai aprender a se colocar no lugar do outro, por conviver com um coleguinha que tem dificuldades que ele não possui. Vai aprender a aceitar melhor qualquer tipo de diferença e vai se tornar uma pessoa menos preconceituosa. Vai aprender que ele não tem que saber o que fazer o tempo todo, mas que ele pode sempre aprender. As crianças aceitam a diferença sem julgar, rejeitar ou adjetivar. Elas não precisam de palavras caras, nem com cargas negativas, como deficiência, mas precisam de saber que elas existem, principalmente para que a carga negativa da palavra deficiência desapareça. Bom, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que a maioria dos pais tem de como abordar o assunto com seus filhos sobre pessoas que têm paralisia cerebral ou qualquer outro tipo de deficiência. Diferente de antigamente, onde as famílias e os pais escondiam quando os filhos tinham alguma deficiência, como se aquilo fosse motivo de vergonha ou até de um atestado de ineficiência daqueles pais. E talvez tenha vindo daí essas falas que a gente reproduz até hoje de forma errada por longos anos a fio. A gente precisa se educar e passar isso para os nossos filhos, de modo a fazer eles entenderem que as pessoas com algum tipo de deficiência vão estar cada vez mais presentes na sociedade, seja na escola, local de trabalho, parques, shows, teatros, cinemas e tantos outros locais públicos como qualquer cidadão. Assim como eu sempre coloco aqui, que diagnóstico não é destino, não permita que você, que vive em uma era de tanta informação chegando aqui de forma tão simples, na palma da sua mão, aqui na tela do seu celular, tenha sido transmitido em vão. Repasse, leia mais, converse com seus filhos, porque uma das formas de cidadania também é ter empatia.